O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe devia e que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos devotos de Santo Antônio, você que acompanha conosco também essa transmissão direto do santuário, a liturgia de hoje nos propõe uma reflexão sobre as boas maneiras, ou seja, a sã doutrina a partir daquilo que nós devemos fazer, ou seja, seguir Jesus Cristo. A primeira leitura fala que a gente deve ensinar a sã doutrina, e os mais velhos têm o compromisso de educar os mais jovens no segmento do Senhor. Ensinar boas maneiras, ensinar aquilo que é fundamental, ensinar os jovens e as jovens a obedecer aos pais, etc. Então ele dá conselhos para nós e especialmente para a nossa sociedade de hoje. Nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas estão perdendo as referências, tanto familiares como da própria formação na fé. Porque muitas vezes não ensinamos, ou se ensinamos, os jovens também têm dificuldade de aprender. Porque hoje nós temos uma sociedade e jovens super inteligentes, capazes de guardar 1000 informações, mas tem dificuldade de vivê-las, de traduzir a teoria para a prática. Então isso é algo difícil no mundo de hoje. Tem muitas informações, consulta 1000 coisas, tem a informação no tempo real, mas não tem uma experiência familiar, muitas vezes boa, e não tem uma experiência de Deus, que é mais importante. Então, como que realmente essa sociedade vai sobreviver se não é através dos ensinamentos das boas maneiras? Através da sã doutrina, quer dizer, ensinar de geração em geração. E muitas vezes a gente entende que muitos pais, muitas famílias sofrem por causa dos seus filhos, porque ensina ou ensinou a formação, preparou na catequese, foi até a crisma, e depois, quando vai para o mundo universitário, muitos dizem assim: eu perdi a minha fé. A gente não perde aquilo que a gente nunca teve, a partir de uma base sólida. Então muitas vezes falta um conhecimento também da fé. Não basta dizer: eu só creio. A gente tem que estudar, tem que conhecer a nossa igreja e a nossa fé. Então isso é importante para nós no mundo de hoje. E eu sei que muitos pais sofrem por causa disso. Ensinaram os filhos, deram uma boa formação e hoje eles dizem: não quero mais praticar a fé. Mas muitas vezes com uma forma de desculpa. Essa semana mesmo eu vi muitas coisas nesse sentido. Uma mãe que tem uma fé profunda, que educou 2 jovens na fé, foi para o mundo universitário, agora formaram, e agora disse: mãe, eu não acredito mais nada do que a senhora ensinou. Eu agora sou ateu. E diz para a mãe assim, que a mãe fala assim: me prove que Deus existe. Eu disse para ela: você não precisa provar nada para ninguém, você acredita. Quem não acredita que vai pesquisar e estudar, né? É quem não acredita que tem que buscar, não somos nós que acreditamos. Então muitas vezes os pais sofrem por causa disso.
Porque muitas vezes quer dar a justificativa que eu creio, eu professo a minha fé. Agora você que não crê, vai estudar, vai buscar a sua razão, vai viver a sua experiência. Se não acredita, uma hora vai achar aquilo que você, para preencher a sua existência. Porque no fundo, gente, é muita desculpa. Porque falar que é ateu, então para não praticar nada, para ficar em casa à toa e sem fazer nada. Então isso também é muito fácil, né? Dizer, eu não creio. Agora dizer assim, ó, eu tenho buscado, eu estou numa crise existencial, eu estou numa busca de compreender o que Deus quer de mim, isso é importante. A crise nos leva a uma visão mais profunda do nosso ser. O problema é que muitas vezes não compreendemos a nossa própria existência humana. Como vamos compreender as coisas de Deus? A fé é professada primeiro, depois ela é compreendida. Diz São Paulo que a fé entra pela audição e vai ao coração. Então se a gente não tem isso, então fica difícil, né? E compreender. Aqui fala que os adultos têm a responsabilidade e a obrigação de dar bons exemplos, de formar para que eles possam ter exemplos e acreditar. Vai ter o tempo que não vai acreditar, mas tem tempo que depois vai buscar que aquilo que é essencial, muitas vezes é só com a maturidade mesmo, né? É interessante, ontem mesmo eu conversava com uma pessoa, ele nem é católico, ele diz assim que ele tem um filho de 17 anos, que tem faculdade que ele não vai pôr nem de graça, porque é o lugar que muitas vezes para a perdição da própria formação que ele ensina. Mas ele falou assim que tem um jovem de 17 anos, que é muito interessante, que ele falou assim, o pai é rigoroso na formação, a mãe que ensina, corrige, forma. Aí o que ele faz? Ele chega para a mãe e diz assim, mãe, eu posso fazer isso? Quando ela acha que não, ela diz, fala com seu pai. Ele fala assim, mas você é submissa demais, hein? Por quê? Porque não deu aquilo que ele queria. Então isso é ser submisso? Não, é uma visão de formação referencial. Mãe é mãe, pai é pai. O pai tem que ser referência nas últimas coisas, porque senão não funciona. A mãe é sempre aquela que educa, que forma, que está ali junto, né? Mas o pai tem que ter autoridade sobre a sua família. E ele falou assim, Frei, eu não abro mão disto. Eu falei, ó, isso é importante, porque ele sabe aonde que ele vai pisar, né? Então muitas vezes as pessoas vivem na casa da gente, comem a nossa comida, roupa lavada e quer fazer o que quer. Não, na minha casa mando eu. O dia que você tiver a sua casa, você faz o que você quiser. Então isso a gente tem que ter, isso é formação. Não adianta a gente querer ser bonzinho, dizer, ah, mas meu coleguinha, meu filhinho. Olha, gente, vamos educar os filhos com maturidade, porque muitas vezes os pais são mais infantis do que os próprios jovens. Então, como a leitura chama muita atenção disso. Então vamos pensar nisso. Depois o salmista de hoje diz assim, a salvação de que é justo vem de Deus. A salvação não é um fato, de um ato. Não é um ato ali, pronto, agora. A salvação começou no dia que nós nascemos para Deus e vai terminar no nosso último suspiro. Quem nos salvou? Jesus Cristo com a sua morte na cruz. Então a nossa salvação está aí. Ele já fez a sua parte. Agora cabe a cada um de nós fazer a nossa busca, o nosso seguimento de nosso Senhor, para assim garantir também a nossa salvação. Então este é um desafio para nós. Ele diz assim, afasta-te do mal, aprende a fazer o bem. O mal está aí, gente, mas o bem precisa ser aprendido também. Aprender a fazer o bem e fugir da ocasião do mal. Deus colocou tudo isso aí no mundo. E muitas vezes nós queremos justificar as nossas atitudes. Ah, porque o mal faz o bem, que o mal não tem poder sobre você. Hoje mesmo no nosso programa estava dizendo assim, Santo Antônio foi tentado pelo maligno. O jovenzinho, o que ele fez? Ele lembrou de uma coisa que ele aprendeu na formação. Traça o sinal da cruz que o demônio foge. E ali ele lembrou que Nossa Senhora é nossa mãe e que protege. Ele traçou o sinal na cruz, ali no chão, e aquele sinal ficou marcado até hoje. E ali ele experimentou a proteção de Maria e a bênção de Deus contra todo o maligno. Por isso nós temos o exorcismo de Santo Antônio.
Mostrando a cruz, todo o mal se afasta. Então isso nós precisamos ter claro. O problema é que muitas vezes nós abrimos espaço na nossa vida, no nosso coração, para o maligno. O evangelho de hoje traz algo importante, que é a nossa missão e o nosso compromisso. Ele diz que o servo não quer ocupar o lugar do seu senhor. O servo faz aquilo que deve fazer. Os amigos fazem aquilo que deveria fazer. E depois de fazermos tudo conforme a vontade de Deus, dizer assim: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Então é um esvaziar-se de si mesmo, do seu egoísmo, do seu ego inflado, da sua vaidade. Eu tenho visto muitas pessoas dizer assim: eu tenho uma vaidade intelectual. Estou querendo saber o que é isso, né? Mas assim, é porque quer sobressair sobre os outros, ou porque tem mais conhecimento, ou por causa disso, ou porque domina a linguagem. Quer dizer, como nós lidarmos conosco mesmo? Eu acho que talvez é o mais difícil. O nosso melhor amigo pode ser nós mesmos, o nosso pior inimigo pode ser nós mesmos, se a gente não olhar para o nosso interior. E como que a gente vence tudo isso para chegar num ponto de dizer: somos servos inúteis e fizemos o que deveríamos fazer? Basta duas coisas. A primeira, meditação. Meditação. Parar, pelo menos 15 minutos. E ali colocar-se diante do Senhor, lá na sua casa, no seu cantinho, no seu quarto, e vai vir tantas ideias, vai ferver de coisa na sua cabeça. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, e aí você vai. Vai chegar um ponto que você vai ter uma maturidade e nada desses pensamentos vai vir mais. Desliga o celular, né? Coloca-se diante de Deus e com certeza você vai sentir que a sua vida vai transformando. Depois a outra coisa que é importante, aqui não estou falando nem de reza, é de meditação. Depois é se colocar realmente, entender o seu interior. O que você tem de bom? Quais são as suas virtudes? Quais são aquelas coisas que brotam do seu coração de bondade, fraternidade, acolhimento, etc. E aí também perceber os seus defeitos. Só vai compreender isso e vai ter uma espiritualidade profunda quem fizer esse processo de autoconhecimento e também de meditação. Parar diante de Deus. A meditação nos dá algo muito profundo. As orações nos fortalecem. Mas se não compreender a nós mesmos, a nossa humanidade, não temos condições também de receber o divino, ou seja, a graça de Deus. Então, irmãos e irmãs, que essa liturgia nos ajude a pensar nos valores humanos e eternos. Que Santo Antônio, então, nosso irmão, interceda por nós hoje e sempre. Amém. Amém.